Oiê, eu sou a Gleice do Ateliê Com Amor Gleice e hoje eu vim compartilhar com vocês a confecção dessa peça aqui, que é um necessaire box com essa estampa fofíssima que está disponível em um painel lá no site da minha parceira Paty do Ateliê As Beltranas. E todas as informações eu vou deixar aqui na descrição para vocês, inclusive o molde para vocês baixarem aí no ateliê de vocês e poderem confeccionar essa peça em outra estampa, em outro tecido que vocês tenham aí e queiram estar fazendo esse modelinho aqui. E no molde vai ter todas as medidas certinho para caso você não consiga imprimir, você reproduzir o molde aí no seu ateliê. E antes de a gente começar essa aula, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você não perder nada e ficar por dentro de todas as novidades e todos os vídeos que chegarem por aqui. Então chega de falação e vem comigo que eu vou te ensinar como costurar essa peça bem fofinha para você poder fazer aí no seu ateliê também. Para fazer esse necessaire, a gente vai precisar recortar a estampa que a gente escolheu do painel. Vamos precisar também de um pedacinho de zíper na medida de 25 centímetros. Aqui eu vou usar o zíper número 5. Um cursor compatível com o meu zíper. Uma tira de 26 centímetros por 4 centímetros de largura, você pode escolher de qualquer tecido. Esse aqui eu já tinha na própria estampa do painel, então eu vou usar ele. Mas você pode escolher qualquer tecido que você tenha aí para puxador. E para o forro, a gente vai precisar de 2 recortes, que pode ser de tecido ou de bagum. Aqui eu vou usar o bagum. E para fazer esse recorte aqui no mesmo formato do necessaire, eu vou utilizar o molde que está disponível aqui na legenda do vídeo. Para estruturar esse tecidinho aqui, eu vou utilizar a manta R2 de 100 gramas, tá? Essa aqui é aquela que tem cola dos dois lados, mas você também pode usar a manta R1 se for a que você tem aí no seu ateliê. Então, vamos para a primeira etapa. Para começar, eu vou fazer o seguinte, eu vou estruturar esse painel, esse recorte aqui na manta. Então, eu vou levar isso aqui para minha tábua de passar, vou deixar bem certinho alinhadinho aqui, vou cobrir com um paninho de algodão limpo, para proteger esse meu tecido, e vou passar o ferro sobre esse pano aqui, para que esse tecido fique aderido à minha manta. Feito isso, nós vamos ficar com os 2 tecidinhos estruturados na manta, ele vai grudar na manta. Porém, para que ele não solte durante o manuseio, a gente precisa fazer uma costurinha de segurança em toda a volta aqui, bem pertinho dessa marcação preta. Vamos lá fazer isso nas 2 partes. Feita essa costurinha nas 2 partes, agora a gente vai refilar esse excesso em toda a volta e também vai dar um sustinho com o isqueiro para que não fique desfiando durante o manuseio. Agora, com os tecidinhos já estruturados, costurinha feita e aqui aquele sustinho já feito com ferro, o nosso tecidinho não vai mais desfiar e já tá pronto para ser usado. Agora, a gente vai reservar esse tecidinho aqui e vamos trabalhar com o tecidinho do puxador. Aqui eu vou fazer o seguinte, uma dobra unindo lado direito com lado direito e vou passar uma costura com um pé de calcador dos 2 lados e vou deixar um lado aqui que é a abertura aberto pra gente poder desvirar. Feito isso, com o auxílio de um canudo mais largo e um hashi, eu vou desvirar esse puxador aqui. Vamos lá. Ajusta bem aqui nos cantinhos, para abrir bem essa costura. Abre bem certinho aqui a costura, dando uma esfregadinha assim com os dedos. E agora a gente vai passar um pesponto nos 2 lados para assentar esse tecidinho aqui. Feito esse pesponto, eu vou dobrar ao meio. Vou dividir em 2 partes
E aqui nós vamos ter as duas partes iguais para puxador. Agora eu vou passar aqui uma costurinha só para unir ele já ficar fechadinho. Eu vou conferir aqui para ver se os dois realmente estão com a mesma medida. E estão. Eu vou passar o isqueiro aqui para essa parte que eu cortei não desfiar. E já queimar as linhas que ficaram ali. Prontinho. Aqui até queimou demais um pouquinho, mas não tem problema. Prontinho, tô com os puxadores prontos e agora a gente vai reservar essa parte. Agora nós vamos para a montagem do nosso necessaire. Então, nós vamos pegar as duas partes de fora e as duas partes de dentro e o nosso zíper. Vamos começar pela parte das costas, o fundo do nosso necessaire. Então, eu vou separar a parte do fundo e uma parte de forro. Aqui a gente precisa prestar bastante atenção nas caixinhas de leite, porque duas das caixinhas são maiores, porque é a parte do fundo. Então, a caixinha de leite do fundo é maior do que a caixinha de leite da parte de cima, onde nós vamos aplicar o zíper. Então, com o forro é a mesma coisa. A parte de cima vai ter a caixinha de leite menor que a parte de baixo. A gente precisa se atentar muito a isso para que as medidas batam bem certinho. Então, nós vamos iniciar aplicando o nosso zíper nessa parte de cima, onde a caixinha de leite é menor. Eu vou colocar o meu forro com o lado direito para cima e o meu zíper também com o lado direito para cima. Posiciono aqui nessa caixinha de leite e vou passar uma costurinha de segurança bem aqui na bordinha, só para unir esses dois materiais. Feito isso, eu tô aqui com os meus materiais unidos e estão bem alinhadinhos certinho. Agora eu vou pegar a parte externa, com a caixinha de leite também a menor, vou virar o lado direito para baixo, de encontro com o lado direito do forro e o lado direito do meu zíper. Vou alinhar aqui, seguindo bem certinho a medida do meu forro, para não ficar torto. E nessa etapa eu gosto de colocar uns grampinhos para não sair do lugar. Agora eu vou passar uma costurinha aqui com o meu calcador de 1/4 mesmo, não vou trocar para um calcador de zíper, só que vou deixar o meu calcador bem próximo aqui dos dentinhos do meu zíper. E vou passar uma costura com retrocesso no início e no final. Feito isso, eu posso virar aqui, eu vou dobrar e vou pôr uns grampinhos aqui só para segurar no lugar e um material não ficar escapando enquanto eu vou costurar a outra parte. Bem, feito isso agora, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos costurar o outro lado e o processo é o mesmo. Eu vou pegar o meu forro com a caixinha de leite menor pra cima, vou posicionar aqui e vou posicionar o meu zíper também na bordinha. Agora eu preciso tomar bastante cuidado para que ele fique bem alinhado e não fique torto. Então eu vou me basear aqui pelas laterais. Pronto, tá tudo bem certinho aqui. Agora eu vou passar uma costurinha de segurança também para unir meu zíper ao forro. Feito isso, agora a gente pode unir a parte frontal do nosso necessaire aqui, essa parte. Caixinhas de leite pra cima, a gente vai prestar atenção aqui na estampa, ó, a estampa tá virada pra cima e as caixinhas de leite estão viradas pra cima. O nosso necessaire tá com a parte do zíper pra cima, então vem, posiciona aqui bem certinho. Vou prender com os grampinhos pra não escapar e ficar tudo bem alinhado. E vou prender a lateral aqui também. Feito isso, nós estamos com o zíper costurado. Agora nós vamos passar um pesponto aqui no topo para que o zíper não fique assim, ó, ou para que o forro não fique assim em cima do nosso zíper. Então a gente vai passar uma costurinha que é para assentar o nosso forro aqui abertinho e ele não ficar saindo do lugar. Então o que eu vou fazer? Eu vou esticar bem aqui o meu forro, lembrando que eu tô trabalhando com bagum, então eu não posso passar aqui essa parte. Se for tecido, a gente pode passar no ferro e automaticamente ele vai grudar na nossa manta, que facilita. Mas como eu tô trabalhando com bagum, eu vou abrir bem e vou pôr uns grampinhos aqui para segurar ele no lugar. E agora, com ele bem aberto, nós vamos passar uma costurinha aqui com um pezinho de máquina. Agora nós precisamos colocar o nosso cursor aqui. O cursor vai entrar da parte
final da peça para a parte inicial da peça. Então, ou seja, eu tô com aqui a minha estampa, essa é a frente do meu necessaire. Ele vai entrar do lado direito pro lado esquerdo. Então, essa aqui é a entrada do meu cursor. Para fazer essa aplicação, eu tiro aqui um pedacinho do meu zíper. Tiro os dentinhos dele. Venho com o isqueiro, dou uma queimadinha aqui para ele não ficar desfiando. E agora, deixa eu ver um pouquinho mais aqui. E agora eu venho e posiciono um ladinho do meu cursor, no dentinho do zíper, até ele chegar perto da parte que inicia os dentinhos do outro lado. Posiciono aqui bem certinho, encaixo e puxo ele. Vou conferir se tá certinho. Tá bem certinho, os dois estão se encontrando, não tem um lado maior que o outro. Então, eu venho, puxo ele um pouquinho mais pra frente e deixo uma abertura dessa forma aqui. Agora, nós vamos posicionar os nossos puxadores aqui na lateral. Então, eu vou pegar o meu puxador, vou colocar aqui alinhado com a minha caixinha de leite e vou passar uma costurinha de segurança. Então, ele tá alinhado aqui com a minha caixinha de leite e também o meio dele tá alinhado com os dentinhos para que ele não fique torto. Essa medida vai encaixar bem certinho com o pé do calcador. Então, ele vai começar na costurinha e terminar também aqui na costurinha. Prontinho, feito isso, a gente pode fechar o nosso necessaire. Então, vamos unir aqui lado direito com lado direito. E vou colocar uma grampinha em toda a volta e aqui no forro também, a mesma coisa. Eu vou aproveitar e vou posicionar a minha etiquetinha aqui no lado direito. E feito isso, a gente vai passar as seguintes costurinhas aqui. Vamos passar uma costura nessa lateral, nos fundos da parte externa e na lateral da parte externa. Na parte do forro, nós vamos passar uma costura em ambas as laterais e aqui no fundo a gente vai passar uma costura, porém a gente precisa deixar uma abertura. Essa abertura vai ser pra gente desvirar a nossa peça. Então, eu vou vir com uma costura daqui, até mais ou menos aqui vou parar, dando retrocesso. E aqui a mesma coisa, uma costura daqui até o final, também dando um retrocesso no início e no final. Então, vamos lá. Então, feitas essas costurinhas, nós estamos com uma abertura aqui pra gente desvirar a nossa peça. Agora, a gente vai fechar todas as caixinhas de leite. Então, nós vamos abrir aqui as caixinhas assim. Vamos alinhar costurinha com costurinha e laterais. Eu vou jogar uma sobra para um lado e uma sobra da costura para o outro, para não ficar um acúmulo ali alto e deixar torto. Então, a gente joga uma para cada lado, junta. Nessa etapa aqui, eu gosto de usar um abridor de casa e com cuidado para não puxar o fio, eu encaixo ele aqui e dou uma esticadinha assim, para que o tecido não fique franzido. Então, eu faço isso dos dois ladinhos, ponho um clips aqui no meio e também aqui na lateral, que é para não franzir esse tecido. Faço isso aqui no outro lado também. E agora a gente vai passar uma costurinha aqui com um pé de máquina e aqui no fundo a gente vai repetir o mesmo processo. Prontinho, agora eu tô com o fundo do forro costurado e o fundo da parte externa também. Agora nós vamos fechar essa parte do zíper aqui. E como que nós vamos fechar essa parte? Nós vamos abrir aqui tanto a parte externa quanto a parte do forro. E vamos alinhar essa costurinha lateral de ambas as partes com o centro do nosso dentinho do zíper. Então, a linha de um lado aqui e a linha aqui atrás também. Então, vai ficar tudo bem alinhadinho aqui. Aqui eu também gosto de passar o abridor para ter certeza que ele tá bem esticadinho aqui. E aí, eu venho com um grampinho e posiciono aqui, de ambos os lados.
Então ele vai ficar alinhado nessa parte e nessa parte de trás também. E feito isso, a gente vai passar uma costura com um pé de máquina aqui embaixo. Pronto, costurinhas feitas. Agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos refilar esse excesso de zíper que tem aqui. E eu vou dar um susto aqui, ó, queimar com o isqueiro, para esse zíper não desfiar. E também eu gosto de dar um sustinho em todas as linhas que ficaram aqui daquelas costurinhas que a gente fez, para que nenhuma delas solte. Feito isso, a gente pode desvirar por aqui a nossa peça com todo cuidado pra gente não rasgar esse nosso forro. Então eu vou com os dedos aqui dentro abrir o meu zíper. E agora eu vou colocar a minha mão aqui dentro e vou puxar o meu necessaire, ó. Ficou tudo bem certinho, bem alinhadinho. E aí, agora, eu vou fechar essa abertura que ficou aqui no fundo. Então, pra fazer esse fechamento, eu vou esticar aqui bem o meu forro pra deixar tudo bem alinhadinho. E vou fazer o seguinte, eu vou empurrar aqui, ó, pra dentro. Eu sempre pego um pouquinho mais do que na costura, ó, minha costura tá aqui. Eu nunca fecho aqui tão rente assim, ó, de maneira que fiquem essas partes do ponto assim aparecendo aqui. Como o forro, ele é de um material sintético, eu gosto sempre de dar uma puxadinha a mais aqui. E fazer dessa maneira. Então, eu vou fazer isso aqui até lá ao final e vou passar uma costurinha aqui na bordinha pra fazer esse fechamento. Prontinho, costurinha feita com retrocesso no começo e no final. Já temos o nosso fundo aqui fechadinho e agora eu posso jogar ele pra dentro do nosso necessaire. Prontinho, feito isso, o nosso necessaire tá pronto, ó, todo impermeável por dentro. Vamos fechar aqui o zíper. E olha como ele fica uma gracinha. E assim ficou a nossa peça, muito fofinha. Me conta aqui nos comentários se você gostou dessa peça. Olha que coisa mais linda, essa estampa tá uma gracinha, né, gente? Ela é uma peça super compacta, ela tem um tamanho perfeito. E o fato de a gente ter feito ela em material impermeável dentro também faz com que ela possa servir como uma mini farmacinha para a mamãe incluir no enxoval do bebê. O tamanho compacto dela é perfeito para levar dentro da bolsa, mas como a gente sabe, Necessaire Box tem 1000 utilidades. É uma peça muito multifuncional, dá pra gente organizar diversos itens e eu tenho certeza que não vai faltar opção aí de coisas para guardar dentro de um necessaire como esse aqui, com um tamanho bem fofinho. O tamanho dele finalizado é 18 centímetros de comprimento, 14 de altura e 6 centímetros de profundidade. E essa estampa fofíssima que vocês encontram disponível em um painel. Esse painel tem diversas estampas lindas. A coleção se chama Cut e tá um amor, muito delicada e fofinha. E vocês encontram ela disponível lá no site da Paty, do Ateliê As Beltranas. E utilizando o meu cupom GLACE10 nas compras a partir de R$50, vocês ganham 10% de desconto. E se você gostou dessa peça, que eu tenho certeza que você vai amar o nosso próximo vídeo, onde eu vou compartilhar com você a confecção de um babador e de um paninho de boca, que é um amor, e você vai poder formar kit junto com esse necessaire. Então fica ligadinho aqui no canal, porque eu espero vocês no próximo vídeo. Beijão!